pessoal da N9, do G1 e G2, dando continuidade aos desenhos que vocês irão desenvolver, conforme a legenda que vocês estão vendo no formato A3, e uma legenda com o nome de vocês, que eu vou pedir a vocês, tá? Encarecidamente, que se identifiquem, mas só que aqui está como modo 2, vocês são modo 1, ok? Os desenhos específicos que vocês vão fazer com os instrumentos, o isométrico, eu não fiz uma linha auxiliar aqui para não perder tempo, vocês vão ver um desenho conforme que está sendo pedido, e o uso do esquadro de 30 graus, o isométrico, como vocês estão vendo nessa folha. Onde a gente está pedindo vocês desenharem, que não precisa acotar, mas tem umas medidas que vocês estão vendo, tanto à minha esquerda como do lado direito, para ampliar. Então vocês, já tendo essa medida em mente, é o que vai ser pedido daqui para frente em todos os desenhos. Mostrar as arestas é o mais importante, fazer o risco aqui, hein, que não está feito nesse desenho, não invisíveis, a respeito de quando a gente vai falar para vocês, das medidas para cotar. Vocês estão vendo só medidas visíveis, tanto num desenho como no outro. Eu vou colocar uma folha sobre esse desenho, exatamente as atividades que vocês irão fazer a partir já de amanhã, tá? Quando vocês abrirem a sala para tirar as dúvidas. Um desenho, tá? Que a gente fala de projeção ortogonal, todos os vídeos que vocês forem assistir, tá? Do Telecurso 2000, vocês vão ver o camarada, um professor lá que não é Sebastião de Oliveira, mas as explicações são as mesmas, com relação às 3 vistas, que é no primeiro diedro. Quando o aluno pergunta, na nossa norma é sempre no primeiro diedro. Por último, eu quero explicar a vocês, quando a gente pede o isométrico, usando a régua, eu fiz uma linha auxiliar, que fala uma linha de apoio, para que vocês possam utilizar o esquadro de 30 graus. Observem bem, tá, que meu esquadro, de repente o esquadro que a gente fala de 30 graus, e quando a gente gira do lado direito para a esquerda, o ângulo tem que ser o quê? De 30 graus, que está na nossa norma brasileira. O plano vertical, como vocês estão vendo a peça lá em cima, a mão livre. Aí sim, eu vou pedir que vocês, tá, façam uma medida, tá, ok? Que não precisa acotar. Se eu disser aqui que tem 110 milímetros, tem 110 milímetros. Na folha anterior, a medida lá não está com 60 milímetros, está com 30. Então, eu não quero nessa primeira atividade que vocês falem medida. Eu vou deixar a critério de cada um. Então, com relação do isométrico, quando a gente fala para vocês em perspectiva, tá? Nós precisamos ter as vistas frontais. Como eu tenho aqui uma borracha, como se eu tivesse, tá falando de uma borracha, um bloco que está aqui no isométrico. Quando a gente fala das arestas, não invisíveis, ou seja, que vocês estão vendo que está tudo visível. Eu quero fazer a linha que está pedindo lá, né? Se eu não tiver, eu vou transpor o que vocês estão vendo nas projeções ortogonal, com o uso do instrumento lá atrás, a respeito do primeiro diedro, mas eu não posso cotar, eu vou fazer, tá vendo, invisível, são essas linhas que a gente fala tracejada. Aí, conforme a altura da peça, que eu tenho uma medida como vista frontal, se eu falar para vocês que eu tenho 60 milímetros, é 60 milímetros, ó, lá atrás. Aí, é invisível. Aqui onde eu tenho uma canaleta, uma abertura, eu já vou adiantar, tá? Eu vou reforçar quando tem a definição do que a gente pede para vocês fazerem. Então, tá vendo? O giro do esquadro de 30 graus, como eu estou explicando, vai coincidir numa linha, numa aresta visível desse bloco. Eu vou fazer forte, ok? Porque eu já tenho uma definição das medidas que pode coincidir ou não. Então, essa peça que vocês que eu estou vendo, que eu estou desenvolvendo, tá? Eu vou dar uma pausa agora, porque vocês estão vendo os pontos conforme a dimensão, só vou contornar aquilo que eu preciso, quando eu tenho as medidas definidas. Observem bem, quando eu fiz aqui com o esquadro de 30 graus, eu não apaguei, tá? Que nós chamamos de linhas, tá? Vou sempre repetir, hein? Que nós chamamos uma linha de trabalho. Senão vocês vão ficar toda hora com uma borracha, que eu não falei na apresentação do material, passando a borracha. Vocês estão vendo aqui que a minha é bem antiga, que eu estou deixando por último. Vocês não se preocupem para ficar apagando, senão vocês perdem muito tempo. Pela folha ser branca, vai ficar suja. Independentemente do que eu tenho a dizer para vocês, tá? Em função do que vocês vão praticar, quando a gente fala em medida, é uma coisa, tá? Tudo que vocês estão vendo esse desenvolvimento com o instrumento, também está aqui do lado na folha branca, né, a prática com o instrumento. Quando a gente fala a linha horizontal, tá, eu vou subir com minha régua, tá, lá em cima, como se eu estivesse fazendo com uma régua, com auxílio, tá, de um dos esquadros, não importa se eu estou com um de 30, essa régua que está aqui, ela foi levada lá para cima, deslizando,
Aí, de acordo com o espaço que eu tenho no formato A4, se eu pedir para vocês desenhar no formato A4, tá? Aí vai ser muita folha. Então, na disponibilidade de afastamento de uma peça para outra, de um desenho para o outro, está sendo pedido, ó, sempre com o auxílio dos esquadros, ó, principalmente o de 30 graus ou de 45, aqui está 90. Se eu subir, se eu quero subir essa linha, essa régua, eu sei como transpor. Eu vou deslizar do lado aqui, se eu tiver com coisa, eu vou fazer essa linha AB. É como eu vou mostrar aqui, sempre no isométrico para vocês, como referência, né, de assim, achar o centro, ou, sem falar em medida, a reta AB, que é a primeira atividade que vocês vão fazer, que vai servir para o desenho isométrico. Em função, tá vendo, ó, do primeiro diedo que o colega lá do Telecurso 2000, tá? Quando a gente fala para vocês, vocês não estão numa prancheta, a régua serve para isso, para a gente desenvolver, que vocês viram ali, o isométrico, ó, onde eu tenho um comprimento que eu não sei, tá? Aí a respeito, aproveitando esse desenho que vocês estão vendo na prática dos instrumentos, conforme a vista frontal, está sempre do lado direito, que é a norma, vocês vão ver como se eu estivesse num espelho, a parede lá de trás eu não estou vendo, como vocês estão vendo aqui nas projeções ortogonais, tá feita à mão livre. Então, a respeito dos instrumentos, a importância do que vocês estão vendo na prática, de cada desenho que será desenvolvido, se vocês não tiverem com os instrumentos, tá, não vai ter boa qualidade do que ele está cobrando, vai cobrar de vocês, desenho por desenho. Reparem bem, por último, a minha fala, tá, tudo que vocês irão fazer está específico. Então, uma reta IB que não tem medida, como eu estou pedindo mediatriz, tá? O uso do compasso, aqui nesse desenho não foi usado o compasso, mas se eu quiser usar o compasso, se eu tenho uma medida, eu vou pegar aqui meu compasso, a respeito se eu faço uma abertura qualquer, aquilo que eu digo para vocês, ó, sem exagero, eu tenho o comprimento da base, lá atrás que não foi visto, porque está na mesma simetria, porque coincidiu, tem linhas que a gente fala invisíveis, que não pode ser cotado. Então, do que eu quero colocar para vocês, do desenho básico, mas que vai servir todos esses conteúdos até o final do período vocês comigo, tá? Nesse desenho básico, que é o básico que a gente fala geométrico, e os desenhos que a gente fala aqui por parte, né? Que nós vamos necessitar de falar em vista, projeção ortogonal, tá? A respeito de peças mecânicas, que vai ter o mesmo segmento, como vocês estão vendo no desenho básico. Por último, né, a respeito da folha milimetrada, eu nem vou precisar de usar a régua, quando a gente tem umas medidas já dimensionadas, e sem precisar o que? Usar o compasso também. Eu estou em cima de uma prancheta, se vocês puderem adquirir, que é a última coisa que eu vou falar para vocês, que vocês não têm uma mesa boa em casa. Se vocês forem numa marcenaria, eu pedi para cortar, vocês podem arranjar, né, ou falar com o pai de vocês, a avó de vocês, é isso que eu quero reforçar. Vocês podem, não vou tirar do lugar porque está sendo filmado, não estou tirando do lugar. Aí a respeito de vocês forem numa marcenaria para comprar, aqui está uma prancha de 60 por 60. São os tamanhos padrões que vocês vão desenvolver do desenho 1 e vai ter lá no desenho 2 essa sequência para vocês trabalharem com todos os instrumentos e as folhas que serão as mesmas, tá? Eu não vou mostrar aqui a folha A2 que vai tomar todo o espaço dessa prancheta que eu pedi para fazer. Do que eu quero dizer para vocês, a facilidade que eu vou trabalhar, onde a gente pede para vocês fazerem, tá vendo, ó, do que tem uma atividade que vocês irão fazer, né, a respeito de praticar os desenhos que dizem pela ordem, né, as linhas horizontais e verticais. Se eu pontuar aqui, dar um afastamento, aproveitando o espaço que eu tenho de 250, dá 50 milímetros. Aí eu não vou nem usar as réguas. Aí se eu peço vocês fazerem a mão livre, uma linha horizontal, vou aproveitar aqui, né, o espaço no papel, do que vocês vão fazer sempre da direita, ou seja, da esquerda para a direita. Porque devido à luminosidade, ó, eu quero fazer uma linha horizontal, mesmo que eu não siga certinho, mesmo que fique fora, tá? 10, 20, 30, 40, 50 milímetros, tá bom? Está, linha horizontal. Linha vertical, eu não vou fazer usando o mesmo espaço ali de 50, um quadrado de 50 por 50. Eu vou dar um espaço de 10 milímetros, eu posso fazer juntinho, quero fazer uma linha vertical. Tudo que vocês viram lá no desenho, tá? No desenho já pronto, das projeções ortogonal, quando a gente pede para desenhar a mão livre. Não importa o que eu vou fazer aqui nesse momento, para encerrar a minha apresentação, um quadrado de 50 por 50, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Se vocês quiserem usar, tá vendo, a régua, eu não vejo necessidade.
eu estou fazendo um quadrado, ó, já estou fazendo uma projeção, tá, de uma vista. Então, uma folha milimetrada vai nos dar uma liberdade quando vocês definem uma medida, quando a gente pensar a medida, vai ficar a pé de vocês, ok? Então, sobre o plano vertical, horizontal, onde nós temos a facilidade de trabalhar, tanto com a folha milimetrada A4 como A3. Imagine a folha A2, que é maior do que essa aqui, bem maior para os desenhos que a gente tem que desenvolver lá no módulo 2. É só isso que eu tenho a dizer com uma apresentação do professor de vocês. Espero que vocês estejam com saúde, muita paz e desenvolva com toda a atenção que a gente vai necessitar de vocês, conforme cada desenho que for pedido.